Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você também da internet que nos acompanha no programa Revivados por Sua Palavra. Chegamos a Ezequiel 35 e vamos orar pedindo a bênção do Senhor para que Ele fale ao nosso coração mais uma vez. Você ainda não conhece o canal do YouTube? Pode então nos acompanhar em youtube.com/Revivados por Sua Palavra, NT, e ali você pode então inscrever-se no canal e acompanhar as mensagens diárias da Palavra de Deus. Bem, vamos a Ezequiel capítulo 35, o capítulo aqui fala do Monte Seir e o seu ódio contra, o juízo do Monte Seir por seu ódio contra Israel. Mas antes de lermos ou meditarmos nesse capítulo, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez pedimos a Tua sabedoria para que possamos compreender Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos então o que diz a Bíblia aqui. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe, assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado. E saberás que eu sou o Senhor, pois guardaste inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar e sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes cairão os traspassados, a espada. Em perpétuas desolações te porei e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Muito bem, aqui apresenta o Monte Seir. Versos 1 e versículo 2 aqui, versículo 1 e versículo 2 apresenta isso. Bom, primeiro o capítulo começa com a expressão, veio a minha palavra do Senhor. Então, a palavra é de Deus. E aí apresenta uma profecia contra o Monte Seir. O Monte Seir aqui é Edom. Se a gente compara com o versículo 15, com o capítulo 25, verso 8, Gênesis 36, 30, ou segundo Crônicas 20, verso 10, por exemplo, a gente faz essa comparação e vê que o Monte Seir aqui é Edom. Seria uma área montanhosa ao sul do Mar Morto, habitada pelos descendentes de Esaú. A inimizade entre Esaú e Jacó, ela começou quando aquele irmão vendeu seu direito de primogenitura, né, por um prato de comida. No entanto, ele já era rebelde no íntimo antes do acontecimento. Então, o ódio de Edom contra Israel continuou até a destruição de Jerusalém. Do versículo 3 e versículo 4, só lendo de novo, diz, assim diz o Senhor, eis que estou contra ti. O verso 4 diz, farei desertas as tuas cidades, tu serás desolado. Deus revela a natureza e o propósito do julgamento de Edom acá. Esses versículos foram escritos como versos poéticos, o que significa que provavelmente eram cantados. Mas o que diz aqui? Edom abandonou os filhos de Israel à violência da espada. O versículo 5, a expressão no tempo da extrema iniquidade, se refere ao modo como Edom tirou vantagem do povo de Judá durante e depois da invasão dos babilônios. O versículo 6 em diante diz, por isso diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar e sangue te perseguirá. Você sabe que Edom merecia ser castigado. Ezequiel explica como a nação então seria punida. Esse castigo incluiria execução em massa, total destruição. E aí há vários outros textos da Bíblia que apresentam, por exemplo, este castigo de Edom.
Só que isso não era uma ação planejada por Deus. Isso não era uma atitude que agradasse a Deus, mas era resultado das escolhas deles. Ou seja, eles estavam colhendo o que eles plantaram. Essa é a lei da vida e isso é muito repetido, várias vezes repetido nas Sagradas Escrituras. O versículo 10 diz assim: visto que dizes, os 2 povos e as 2 terras serão meus, e os possuíres ainda que o Senhor se achava ali. Então, o segundo motivo para a vingança de Deus contra Edom é apresentado aqui. Além do mencionado lá no versículo 5, é que Edom desejava assumir o controle de Judá, o controle de Israel após a destruição causada pelos babilônios. Os 2 povos mencionados aqui são Israel e Judá. Ezequiel fechou o círculo em suas proclamações contra as nações. O Monte Seir, Edom, foram mencionados na primeira mensagem de Ezequiel, no capítulo 25. Agora Seir e Edom voltam ao foco. O objetivo dessa mensagem contra Edom foi proclamar que o juízo de Deus viria sobre eles. Devido à sua ira, devido à sua inveja, devido a seu ódio, o juízo de Deus viria sobre eles. E eu gostaria de enfatizar ainda aqui no versículo 11. O verso 11 diz: por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira, segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Então, o que o texto está apresentando é que haverá uma consequência, por isso o verso 11 começa com a expressão por isso, haverá uma consequência para o pecado, e depois diz, tão certo como eu vivo. Essa expressão significa que Deus fará justiça. Deus não está alheio às injustiças que acontecem nesse mundo, às injustiças que afetam o nosso planeta, às injustiças que afetam cada um dos cidadãos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. E outro verso que eu gostaria de destacar é o verso 12, que diz, saberás que eu, Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferisse contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados, a nós não nos são entregues por pasto. Interessante a palavra ouvir. A palavra ouvir, nesse caso, ela apresenta um Deus que sabe de tudo. A palavra ouvir apresenta um Deus que conhece o que você está pensando. A palavra ouvir aqui tem a ver com um Deus que conhece o seu íntimo, o seu interior, que conhece quais são os seus medos, que conhece quais são as suas lutas, os seus sonhos que talvez foram frustrados, mas que você nunca desistiu deles. Deus conhece você. Mas Ele não apenas nos conhece, Ele atua. Veja o que diz aqui, ouvi todas as blasfêmias, é Deus falando, que proferiste contra os montes de Israel. Essa palavra contra me fala de condenação. Eles receberam uma sanção de Deus contra eles porque haviam desobedecido, porque haviam profanado o santuário, porque haviam transgredido a lei do Senhor. Então aqui está me falando de que nós pagaremos pelo mal que cometemos. Esse texto está me falando de que ninguém que comete o pecado, a maldade, a atrocidade, ficará sem punição. Porque Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Os edomitas foram impiedosos quando Israel e Judá foram invadidos pelos assírios e babilônicos. Usando suas espadas, eles uniram as forças para vencer os invasores. Mas agora eles mesmos são perseguidos pela espada. Não há montanha, não há vale para onde eles podiam fugir ou se esconder. No passado, em diversas ocasiões, os edomitas derramaram sangue inocente. Agora, segundo a profecia, o sangue deles seria derramado.
A injustiça pode governar por um tempo, mas no final ela se voltará contra a pessoa que não se arrepender. Quando o Senhor voltar, como Ele julgará aqueles que são chamados pelo seu nome? Como Ele julgará? Somente poderemos encontrá-lo em paz se tivermos buscado a paz e a justiça aqui. A paz e a justiça aqui. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, porque deles serão chamados filhos de Deus. Qual é a minha resposta, portanto, quando os inocentes sofrem? Faço parte da multidão que os oprime, assim como aqueles que condenaram e crucificaram a Cristo, ou me coloco do lado da justiça, do lado da verdade? No final de contas, é isto que o juiz de toda a terra está procurando. Pessoas que amam a paz, pessoas que amam a bondade. Apesar das doutrinas certas terem a sua importância, amigo, e terem o seu lugar, não ajudará em nada termos apenas conhecimento intelectual das doutrinas. O que realmente importará é como tratei meus companheiros, seres humanos, como tratei os meus semelhantes. Eu os amei? E eu tive interesse em salvá-los? Por isso, pense em amar a Deus acima de todas as coisas. Deus primeiro, mas em segundo lugar, pense em amar o seu próximo. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, usado pelo Senhor para avançar sempre para frente e para cima. Vamos orar por isso? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas e usa-nos com Teu Santo Espírito para que possamos avançar. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, seja, querido, reavivado pela palavra de Deus. Grande abraço.